Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vinda. Que Deus abençoe a sua saúde, a sua família. Que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando por discernimento espiritual, tá bom? É a vontade de Deus nos dar discernimento espiritual. Nós precisamos aprender a discernir as coisas espirituais. Nós precisamos aprender a discernir o que se move em conversas, o que se move em pessoas, o que se move em ambientes. Não tem como a gente ser livre do engano sem discernimento espiritual. O que a palavra fala? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, irmãos, nós servimos a um Deus que fala, a um Deus que revela, a um Deus que mostra coisas, que revela o oculto e o escondido. Mas pensa, vamos falar o seguinte, imagina que ninguém aqui fala inglês, ninguém. Se eu chegar aqui e começar a falar tudo em inglês, eu estou falando, mas você está recebendo alguma coisa que eu estou falando? Você vai receber com entendimento? Vai ser um culto racional? Você vai receber algo pela fé? Se você não está entendendo nada que eu estou falando, quando a gente faz orações com relação à preguiça, que Deus, muitas vezes, ele nos dá instruções específicas, né? Com relação aos pontos firmados dela. Então, pensa, eu chego aqui e vou dar uma instrução específica. Só que eu falei tudo em outra língua. Você vai discernir o que eu estou falando para aplicar? Não tem como. Não tem como você aplicar uma coisa que você não entende. Então a gente precisa entender, a gente precisa discernir. A gente precisa discernir, como eu falei, os ambientes, as conversas. Nós precisamos discernir alguns pensamentos, algumas atitudes, alguns comportamentos que nós estamos tendo. Esses pensamentos que eu tô, isso está vindo do Espírito Santo? Essa angústia, esses pensamentos negativos, esses pensamentos de derrota, que vai dar tudo errado, que vai só coisa ruim. Isso é o Espírito Santo ministrando no meu íntimo? Deus está querendo falar comigo. Como que eu vou poder discernir o que Deus está falando comigo? Como que eu vou entender? Irmãos, o que nós temos que entender? O discernimento de Deus, ele vai envolver muitas coisas. Uma intimidade com Deus, por exemplo, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente começa a andar em intimidade com Deus, em proximidade. Pessoas íntimas são pessoas próximas, pessoas que se conhecem, pessoas que estão conectadas. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, imagina eu íntima de alguém. Se eu bater o olho numa roupa, eu sei que aquela pessoa vai gostar daquela roupa. Eu sei qual é a comida que ela gosta, eu sei qual é a roupa que vai ficar bem para ela, qual é a roupa que ela gosta. Eu sei que presente que eu posso dar para ela que ela vai gostar. Eu sei o que eu vou fazer para ela que vai agradar ela. Da mesma maneira, eu sei o que não vai agradar. O que vai deixar ela triste, o que vai deixar, pode trazer angústia para ela, pode trazer medo. Eu sei o que vai alegrar, o que vai entristecer, porque eu tenho intimidade. Eu conheço ela. Ela me conhece e eu conheço. Eu sei o que ela gosta e sei o que ela não gosta. Então, quando a gente fala de intimidade, na intimidade com Deus também tem que ter discernimento. Irmãos, a linguagem de Deus, ela não é como a nossa linguagem. Deus, ele pode falar com a gente. Por exemplo, Deus, ele fala com a gente de diversas maneiras. E uma das maneiras que ele fala, também ele fala audível. Do mesmo jeito que ele pode dar para uma pessoa uma visão espiritual, ele abre a visão espiritual dela, uma visão mesmo, onde ela está andando na rua e ela vê algo. Deus abre a visão espiritual enquanto ela está andando, conversando com alguém, e ela vê coisas
Ela pode ter visão enquanto ela dorme. Enquanto ela dorme, não. Ela tá acordada, mas ela tá ali deitada, sabe? Tá de olho fechado, tá orando, dobrou o joelho, tá com o joelho dobrado orando. O olho fechado. Enquanto ela tá de joelho dobrado e orando, ela pode ter uma visão. Deus pode dar uma visão para ela. Enquanto ela tá andando na rua, Deus pode abrir a visão espiritual dela, mostrar algo espiritual. Enquanto ela está conversando com alguém, Deus pode falar. Deus também fala, irmãos. Uma pessoa pode sentir um cheiro. Pode não ter nada no físico de sujo, de fedendo. De nada, mas quando ela chega, ela vai sentir o cheiro. Às vezes Deus vai fazer ela sentir um cheiro, que aquele cheiro está vindo do mundo espiritual. Deus tá mostrando para ela a imundícia espiritual que está ali no lugar. Então Deus, ele também fala. Agora, às vezes, irmãos, Deus fala de uma maneira clara. Às vezes Deus, ele fala assim, coisas que, por exemplo, eu vou falar de mim. Deus, ele fala comigo às vezes coisas que ele vai falar o que é. Quer ver? Vou tentar dar um exemplo. Deus pode falar assim: Luciana, vai estudar a Bíblia agora. Para o que você está fazendo e vai lá estudar. Eu vou falar com você. Então ele fala comigo. Então eu tenho que parar o que eu estou fazendo e parar na hora que ele mandou. Eu paro o que eu estou fazendo e vou pegar a Bíblia. Então eu vou lá, vou sentar, vou pegar a Bíblia. Às vezes ele fala a Bíblia, qual que é a Bíblia que eu tenho que pegar. Eu pego a Bíblia que ele falou e abro ela e começo a ler. Então aí, enquanto eu estou lendo, ele vai falar comigo de novo. Então ele foi claro na instrução. Mas às vezes, Deus, ele fala por código. Ele fala por código. Às vezes, quando Deus, ele quer falar uma coisa comigo, ele não fala o nome da coisa, o que de fato é. Ele fala como se fosse com um código. Se é um código novo, se Deus, ele fala comigo em um código novo, então, por exemplo, ele falou algo comigo que aquilo estava codificado. E eu ainda não tenho o hábito de Deus utilizar comigo aquele código. Vamos falar assim, como se fosse um segredo de um cofre. Então eu ainda não tenho o hábito daquele código. Mas vai vir algo ao longo do dia, vai acontecer algo ao longo do dia, que quando acontecer, Deus vai me lembrar do código e vai relacionar aquilo com isso. Vai ter uma relação. Então, por exemplo, a próxima vez que eu ouvir aquele código, eu já sei o que aquilo quer dizer. Então, irmãos, a linguagem de Deus, ela é diferente da nossa. Deus, ele já falou comigo. Por exemplo, ele falou uma coisa comigo há muitos anos atrás, onde ele falou metade em português e metade em inglês. A parte em inglês que eu ia entender, ele falou comigo em inglês e continua em português. Deus não faz isso. Por que não faz? Ele fez comigo. É o jeito dele. Então Deus, ele tem as maneiras dele. Irmãos, não tem como a gente... Olha, é só quando a gente, sabe, desenvolve a nossa intimidade com Deus que a gente vê. Porque eu falo: Deus, de onde o Senhor tira tanta ideia? Como que o Senhor consegue fazer, às vezes, a mesma coisa, de maneiras tão diferentes? Então, por exemplo, Deus, ele pode falar com você por meio de uma cor. Deus, se ele quer falar comigo alguma coisa, se ele me mostra algumas cores, eu sei o que ele quer falar comigo. Às vezes, por exemplo, é um dia que naquele dia eu vou passar por um desgosto, eu vou ter um lamento. Isso eu falo, irmãos, não é coisa de aconteceu comigo, que aconteceu comigo 1 ou 2 vezes, é da minha caminhada com o Senhor, da minha vida com ele, de anos e anos e anos. Então desenvolveu, eu aprendi o quê? A discernir a linguagem dele. Eu aprendi a discernir os códigos, eu aprendi. Então, por exemplo, se eu vou passar por alguma dificuldade no dia, eu vou chorar naquele dia, eu vou ter uma tristeza, alguma coisa vai vir. Deus, ele me mostra, ele pode me dar uma visão. A hora que eu tenho a visão, eu já fico assim, eu já penso: Senhor, me ajuda, me fortalece, porque eu já sei que naquele dia, ou eu vou chorar, eu vou ter um desgosto, alguma coisa vai acontecer que vai me entristecer. Quando vai ter um ataque espiritual, alguma coisa vai vir contra mim para me ferir. Ele pode me dar uma visão, ele me dá visões. Ele não fala nada. Tá entendendo, irmãos? Ele não falou.
ele me deu uma visão. Então, naquela visão, por eu já ter costume, ele me mostra algo. Eu já sei que naquele dia eu vou passar por um ataque espiritual. O inimigo, ele vai usar alguém que vai vir fazer alguma coisa para me ferir. Mas não vai ser um pensamento que me entristeceu, não. É algo que vai vir para me ferir, é um ataque espiritual. Então, irmãos, Deus, ele fala de diversas maneiras, mas a gente tem que entender o que ele fala. A gente tem que discernir. Se a gente não discerne, e o discernimento, ele vem do Espírito, a palavra fala que as coisas espirituais, elas não são discernidas carnalmente. Elas são discernidas espiritualmente. Então, nós temos que receber do Senhor o discernimento. A gente não falou ontem de Daniel. Daniel, ele teve uma visão. O discernimento da visão chegou 21 dias depois. Ele sabia que a visão era de Deus. Ele entendeu que a visão era de Deus. Ele entendeu que Deus estava falando com ele. Mas o que Deus estava falando com ele? O que Deus estava querendo mostrar para ele com aquilo que ele viu? O que Deus estava querendo falar com ele? Entende, irmãos? Nós servimos a um Deus que fala. Mas nós temos que entender o que ele está falando. Deus, ele pode estar instruindo pessoas. E as pessoas não estão entendendo o que ele está falando com elas por meio de sonhos, por meio de visões. Eu não acredito que Deus fala por meio de sonhos e de visões. Então, para isso existe o Espírito Santo. Para convencer. Para mostrar que fala. Quantas passagens tem na Bíblia que a gente vê que Deus fala por sonhos, Deus fala por visões? Deus fala, irmãos. Deus fala audível, Deus fala pelo louvor, Deus fala de diversas maneiras. Fala pela leitura da palavra. Agora, nós temos que estar o quê? Abertos e buscar o discernimento. Porque o discernimento, ele é dado por Deus. É algo que vem de Deus. Então Deus, ele quer falar, ele precisa falar. Ele precisa instruir. Agora, por exemplo, se Deus, ele vai falar comigo, vai me mostrar algumas coisas para as nossas orações. Quantas vezes Deus já me mostrou, eu acordei de sonhos, que eu sabia que era Deus que estava ali me mostrando alguma coisa, mas eu acordava e não entendia nada. Que isso, Deus? Não entendi nada. A hora que eu buscava o discernimento, Deus me dava rápido. Por quê? Eu ia precisar dele para aquele dia. Então, às vezes, irmãos, o discernimento vem rápido. Mas, às vezes, ele vai demorar um pouco. Eu já tive sonhos onde eu recebi o discernimento dele em partes. Eu recebi o discernimento do sonho em num período de tempo. E depois, anos depois que eu dei um passo de obediência, eu recebi o resto do discernimento dele. Numa madrugada, de repente, eu acordei com Deus falando comigo do sonho e me falando o que significava a parte final do sonho que ele tinha me dado. Pensa, eu demorei anos para Deus me dar o discernimento total de um único sonho. Um único sonho que eu nunca esqueci, que ficou no meu coração. Né? Eu tenho outros, mas eu falo desse específico. Então nós temos que ter o discernimento. O discernimento espiritual, ele vai desenvolver, ele vai ajudar na nossa intimidade com Deus, porque igual eu falei, sabe? É por isso que eu sempre falo, irmãos, não é tudo que a gente sonha que a gente tem que contar. Não é todo o detalhe de coisas que a gente tem que contar. Tem coisas que a gente não deve contar, não deve falar. Lembra de José? José passou por tudo que ele passou porque ele contou. Quantas coisas ruins eu já atraí para a minha vida porque eu fazia igual José. Hoje eu não faço mais. Mas antes, Deus falava comigo o que eu fazer e Deus sempre me pedia para não falar, mas eu falava. Deus sempre me pedia para não falar, mas eu falava. Eu não conseguia, eu era teimosa, desobediente, impulsiva. Então, irmãos, a gente precisa do discernimento para aprender. Sabe, essa conversa aqui, o que está movendo aqui, isso aqui é laço. Isso aqui está me atraindo, isso aqui é um engodo. Está me atraindo para trazer maldição para a minha vida. Sabe, a gente pensar antes de falar, peraí, esse sentimento ruim que eu tô, aonde é que esse sentimento ruim vai me levar? Sabe, a gente aprender a discernir, chegar num lugar, discernir o lugar, discernir as conversas
de certas mesas. Sabe, quando a gente discerne, irmãos, a gente entende e a gente começa a perceber, bom, o que está se movendo aqui nesse meio não é bom. Se eu me envolver, vai transferir para mim. Sem o discernimento espiritual, a gente envolve. Quantas vezes eu, assim, conversando com pessoas, enquanto eu conversava, Deus falava comigo. Sabe quando você está numa conversa que você já está falando mais do que deve? Deus falava comigo. Para aí. Repreende isso, repreende aquilo. Várias e várias vezes. E isso acontece. Eu posso estar conversando com uma pessoa. No meio daquela conversa, Deus fala comigo. Deus fala comigo para eu entregar algo para ela, ou Deus fala comigo para eu vigiar com relação a algumas coisas. É claro que aí eu não vou falar, a gente não fala, né? Mas isso é o quê? Vem de o quê? Vem da intimidade, vem do discernimento. Porque, irmãos, a gente tem que entender que existe a parte do Deus que fala, mas o mundo espiritual, a parte contrária também fala, tá? Mas é o discernimento que vai fazer a gente ter esse entendimento. Mas, irmãos, existe o discernimento e Deus, ele nos dá, tá? Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Daniel, a gente vai permanecer, tá, irmãos? No livro de Daniel, no mesmo capítulo 5, igual foi a oração da manhã. Olha o que fala lá. No livro de Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsassar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha a inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos que meu pai o rei trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha mesa para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Mais uma vez, irmãos, até aqui, meus queridos, mais uma vez, Daniel, ele estava ajudando o rei a interpretar algo, a discernir algo que Deus tinha mostrado. Aquela inscrição que a gente falou de manhã, que tinha sido escrita no reboco da parede. Agora Daniel, ele foi chamado. Por quê? Porque ele tinha o discernimento. Ele tinha a capacidade. Quem tinha dado para ele aquela capacidade? Quem tinha dado para ele aquele discernimento? Quem tinha desenvolvido aquilo em Daniel? Quem tinha colocado nele e desenvolvido nele? Deus. O sonho de Nabucodonosor, quando foi revelado para Daniel, quem revelou aquele sonho? Deus. Deus revelou o sonho e revelou a interpretação. Deu discernimento. Aqui, Deus escreveu na parede e usou Daniel para ler, para interpretar o enigma. Isso aqui não era da mente de Daniel. Isso aqui, irmãos, vinha de uma vida com Deus. Isso aqui fazia parte da vida de um homem que era um homem de oração. Um homem que conhecia a palavra. Daniel, ele tinha o hábito de orar. Quem que percebeu, lendo as escrituras, que estava na hora do povo sair do exílio? Quem? Daniel. Enquanto ele estava lendo as escrituras do profeta Jeremias. Ele entendeu. Ele discerniu. Ele entendeu
E aí ele orou. Mas Daniel estava onde? Na presença do Senhor. Daniel era quem? Um homem de Deus. Daniel era um homem que falava de Deus? Daniel era um homem de Deus. Daniel era um homem que fazia a obra de Deus? Daniel era um homem de Deus. Ele era um homem de oração. Era fiel. Era um homem que tinha vida com Deus, que tinha intimidade com Deus. Então ele tinha discernimento. Ele tinha discernimento. Quando ele foi levado para a Babilônia, quando ele ainda era jovem, o que Daniel fez quando foi oferecido para eles os manjares do rei? Ele sabia, ele tinha o conhecimento que ele não deveria comer aquele tipo de comida. Entende, irmãos? Ele discerniu, isso aqui não vai agradar a Deus. Isso aqui não vai fazer bem para mim. Não é o que o meu Deus pede. Ele conhecia o Deus dele. Ele conhecia as Escrituras. Intimidade, irmãos, é isso. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel tinha discernimento. Então Deus, ele quer nos dar discernimento. Nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade que está na palavra de Deus. Conhecer a verdade das coisas espirituais que Deus quer nos revelar. Nós precisamos ter discernimento para aprender a entender o que vem de Deus, o que não vem, o que nos destrói, o que nos edifica, para entender aquilo que Deus está falando com a gente. Não adianta Deus falar se eu não vou entender. E é como eu falei, irmãos, nem sempre a linguagem de Deus ela é clara. Nem sempre Deus ele vai nos dar um sonho que a gente vai entender de cara o que aquele sonho significa. A maioria das vezes nós vamos ter que buscar no Senhor o discernimento. Não tem como ter vida com Deus sem ter discernimento. Tá junto. Sabe quando uma coisa tá junto? Vida com Deus, intimidade, discernimento. Tá junto. Então, Deus ele quer nos dar discernimento. Para quê? Para várias coisas. Deus ele quer nos dar discernimento por vários motivos. O discernimento vai atuar em vários propósitos, em várias áreas. O discernimento ele vai atuar na nossa vida diariamente, constantemente. Discernimento, irmãos, é uma riqueza muito grande. E nós vamos receber do Senhor. É claro, aquele que quer. Aquele que abre o coração. Aquele que quer, sabe, que vê, fala assim, Deus, eu quero ser um Daniel nessa terra. Não é, sabe, copiar, nada disso. Mas quando eu falo ser um Daniel, eu quero ser um homem de Deus nessa terra. Eu quero ser uma mulher de Deus nessa terra, pai. Eu quero ser verdadeira. Não quero máscara. Eu não quero aqui, sabe, levar na brincadeira com o Senhor o que não é na brincadeira. Eu quero conhecer o Senhor, o que te agrada ou te desagrada. Eu quero saber o que me edifica e o que me destrói. Eu quero, sabe, discernir os ambientes que eu tô, as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu quero. O que a palavra fala? Peça e lhe será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta, pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Então, se você quer discernimento, Deus vai te dar. Mas esse discernimento, ele vai ser o quê? Desenvolvido junto com a sua intimidade. Desenvolvido junto com a sua caminhada com o Senhor. Tá? O discernimento, irmãos, não é algo que cai de uma vez. Se eu tiver um balde de água, imagina o discernimento, um balde cheio de água. Então, ele não é derramado de uma vez na cabeça da gente, não. Deus, ele vai derramando devagar. À medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, à medida que a nossa intimidade vai desenvolvendo, Deus, ele vai dando discernimento. Amém? Então, nós vamos orar por esse discernimento, porque esse discernimento, ele vai atuar, sabe, de maneiras diversas que somente Deus sabe, né? Na vida de cada um de nós, como vai ser. Mas a gente vê aqui que Deus ele dá o discernimento, que Deus ele dá o sonho, mas ele também dá a interpretação para o sonho. Deus ele fala, às vezes na linguagem dele, às vezes numa linguagem totalmente desconhecida para nós, mas ele nos faz com o tempo discernir a linguagem. Eu lembro uma vez, há muitos e muitos anos atrás, eu tive um sonho
Um sonho assim muito lindo, muito forte, foi uma coisa assim muito espiritual minha com o Senhor. E eu ouvia músicas celestes no sonho, e no final, quando estava terminando, eu sentia que eu já estava voltando, eu já sentia eu voltando, sabe, assim, pro lugar que eu estava, para minha cama, na carne, né, pro físico. E eu lembro que eu li, Deus ele deixou um papelzinho para mim, um bilhetinho mais lindo. Só que no bilhetinho, quando eu lia como se fosse com a linguagem do céu, era como se fosse uma escrita, algo escrito com uma linguagem do céu. Só que no sonho eu conseguia ler, só que eu lia numa linguagem totalmente desconhecida para mim, só que a minha mente, o meu entendimento discernia o que estava escrito. Quando eu voltei, eu não lembrava, eu não sabia falar aquela linguagem que eu li, aquela cartinha que ele escreveu para mim. Eu não conseguia ler aquilo, não sei, nunca, jamais, nunca soube. Era uma linguagem celestial, igual eu ouvia as músicas celestiais. Porém, a minha mente entendeu. Eu lia numa linguagem e entendia na minha. Eu sei o que ele falou comigo, porém estava escrito numa outra linguagem. Entende? Então, ali eu li numa outra linguagem, mas Deus, ele me deu discernimento, ele me deu o entendimento daquilo que ele estava me falando na linguagem dele. Se ele não tivesse dado para mim o entendimento e o discernimento daquilo que estava escrito na linguagem dele, eu não saberia o que ele escreveu para mim. Aqui, Daniel, ele soube o que estava escrito. Deus mostrou para ele, Deus deu para ele o entendimento. Tem coisas, irmãos, que é Deus que dá. Não é do homem, não é da carne, não é natural. É sobrenatural, tá? Então a gente está falando de receber algo que é sobrenatural. É algo que é sobrenatural que Deus vai nos dar, igual ele fez com Daniel. Para quê? Para um propósito. Para servir a um propósito de Deus, né? Nessa terra. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse de todo o discernimento que o Senhor deseja nos dar. Pai, nos dá o discernimento espiritual. Nos dá, Senhor, o entendimento. Senhor, nos faz conhecer a tua vontade, a tua verdade. Livra-nos de todo o engano. Pai, eu não sei qual é o propósito do Senhor na vida de cada filho aqui, Pai. Quais são os teus planos? Mas eu sei que eles precisam do discernimento para viver os planos do Senhor, para servir o Senhor nessa terra, para cumprir o chamado deles nessa terra. Eles precisam do discernimento, eles precisam de ter o entendimento certo sobre as coisas, eles precisam aprender a discernir conversas, ambientes, Pai, pessoas. Eles precisam aprender a discernir, a aprender a linguagem do Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor dê sonhos para os teus filhos, mas junto com o sonho, dê para eles também a interpretação, o significado dos sonhos. Não deixa eles, meu Pai, sem saber o que o Senhor está falando. Se tem filhos aqui que o Senhor está falando com eles, mas o Senhor sabe que eles não atinaram ainda que é o Senhor que está falando, como aconteceu com Samuel. Não conseguiram, Pai, descobrir e entender o que o Senhor está falando. Eu oro para que o Senhor venha dando para eles a interpretação, dá para eles o discernimento, ajuda eles, vai com a tua luz, Pai, entra com a tua luz aí. Nós sabemos que o Senhor fala por um motivo, o Senhor fala com um propósito. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos levanta, o Senhor nos capacita. A intimidade com o Senhor, ela traz isso, Pai. A intimidade com o Senhor, ela traz as tuas revelações para a nossa vida. Ela faz conhecida, ela faz ser conhecida a nós a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro para que essa pessoa, ela busque cada vez mais ter intimidade com o Senhor. Eu oro para que a intimidade dela com o Senhor seja desenvolvida, aumente. Alargue, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo que tem filhos aqui que vão desenvolver uma intimidade verdadeira com o Senhor. Eles vão ver o Senhor falando com eles. Ensina a eles, meu Pai, os teus códigos, dá para eles os discernimentos, ajuda eles a manter segredo. Algumas coisas que o Senhor sabe que precisam ser mantidas em segredo. Não deixa eles fazerem como José fez, Pai. Falar tudo, porque não é tudo que pode ser falado. Senhor, começa a falar com eles. Começa a dar para eles, meu Pai, o discernimento. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha jogando por terra tudo que está nos olhos deles, nos
nos olhos espirituais deles, Pai, todas as escamas que o Senhor venha jogando por terra. Vem tocando nos olhos, vem tocando nos ouvidos espirituais, abre a audição espiritual. Abre, Pai, os olhos espirituais deles. Senhor, toca nos sentidos espirituais de cada um, de acordo com aquilo que o Senhor deseja dar para cada um, de acordo com aquilo que o Senhor vai fazer por meio de cada um. Toca nos sentidos espirituais. Começa a fazer eles discernirem os ambientes, as pessoas, as conversas, Pai. Os sentimentos deles, os pensamentos deles. Livra eles de todo o engodo. Eu profetizo discernimento espiritual descendo. Eu profetizo intimidade com o Senhor sendo desenvolvida, aumentando, Pai. Para a glória do teu santo nome, Pai. Eu profetizo que assim como Daniel foi um homem fiel ao Senhor nessa terra, o Senhor está levantando aqui vários Daniéis, Pai. Vários homens e várias mulheres que vão ser fiéis ao Senhor nessa terra, que vão orar, que vão buscar o Senhor na leitura da palavra, que vão receber revelações e instruções do Senhor, Pai, vão discernir, vão te ouvir e te obedecer. Em nome de Jesus, haja discernimento espiritual. Em nome de Jesus, haja intimidade com o Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe.